Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de mais um santo? Hoje, dia 13 de fevereiro, dia de São Martiniano. E olha que história! Um homem que caiu em tentação, pecou, mas que tem uma história incrível de superação. Vamos saber como é que foi? Martiniano nasceu por volta do ano 350, 360, não se tem ao certo a idade, o local e também o ano que ele nasceu. Sabe-se apenas que era um jovem que muito cedo sentiu a vocação da vida religiosa. Mas lembre-se, naquela época a vida religiosa não era como a conhecemos hoje, com mosteiros, conventos. Quem se dedicava à vida religiosa normalmente eram eremitas que viviam em lugares isolados e longe de tudo e de todos. E assim, Martiniano resolveu levar uma vida de eremita. Ele morou numa casa isolada, próximo a outros eremitas, também a outras pessoas religiosas como ele, que de vez em quando se encontravam para rezar juntos, mas isso bem de vez em quando, vivia uma vida de solidão. Martiniano ficou nessa região, e era uma região de Cesareia, por 7 anos. E nesse período ele começou a adquirir fama de um homem que tinha o dom do conselho. Muitas pessoas vinham buscá-lo para saber de conselhos, para buscar direção espiritual. E também muitas pessoas doentes vinham buscar a cura, pedindo bênçãos a Martiniano. E são relatados muitas curas de doenças e demônios que foram expulsos de pessoas através das orações de Martiniano. Uma jovem muito bonita, mas também muito impura e libidinosa, que habitava nas altas cortes e na alta sociedade daquela região, ficou sabendo da fama do jovem monge e disse que ela tinha certeza que, apesar da fama que ele tinha de puro, de casto, ela iria seduzi-lo, que ela conseguiria seduzi-lo. E ela fez uma aposta com seus amigos que ela iria fazer isso. Ela se disfarçou de mendiga, chegou até as portas da casa de Martiniano, dizendo que buscava ajuda, que estava muito fraca, debilitada e precisava de um lugar para passar a noite. Martiniano, muito solícito e caridoso, permitiu que a moça adentrasse a sua casa, deu a ela a cela onde ele dormia e foi dormir num local afastado na própria casa. Durante a noite, essa jovem chamada Cloé, ela tirou as roupas de mendiga e por baixo ela tinha uma roupa luxuosa, uma roupa bonita e sedutora. E assim ela se preparou para abordar o Martiniano, que estava em outro aposento da casa fazendo as suas orações. Ela se apresentou daquela forma linda e maravilhosa e com palavras doces encantou o jovem monge, que acabou seduzido e caindo em tentação. Depois de consumado o ato e quando Martiniano caiu em si do mal que ele havia feito, contra Deus principalmente, ele se arrependeu profundamente, caiu numa profunda tristeza e já logo em seguida foi pedir perdão a Deus pelo ato que ele havia cometido tão impuro, de uma forma tão torpe. E assim começou a chorar, fazer penitências e orações. E num ato de extremo desespero que ele estava, ele foi no local da casa onde havia uma fogueira, onde havia o fogo, e ele colocava o pé para ser queimado dentro do fogo. E ele orava alto dizendo: Martiniano, como você pode querer enfrentar as chamas do inferno, as chamas eternas, se você nem consegue colocar o pé no fogo para que esse fogo, que é tão menos intenso, lhe queime os pés? E assim, a hora que Cloé viu tudo aquilo que estava acontecendo com aquele jovem, ela se desesperou. O que foi que eu fiz? Por que eu vim aqui para seduzir esse homem tão santo? E ela também se arrependeu. A hora que Martiniano viu que Cloé também estava arrependida do ato que ela havia cometido, ele falou das maravilhas do amor de Deus para ela e, inspirado pelo Espírito Santo, lhe pregou a boa nova do Evangelho. E Cloé se converteu, se arrependeu, fez penitência, ingressou num mosteiro
para ser religiosa e viveu uma vida santa até a sua morte, reclusa no convento de Santa Paula. Martiniano ficou com medo de ser tentado novamente daquela mesma forma. Ficou com medo que aparecesse uma outra moça, como Cloé. E assim ele resolveu ir embora daquele lugar e foi para uma ilha distante. Mas aconteceu novamente que ao redor daquela ilha houve um naufrágio. E uma jovem muito bonita chegou à ilha transportada pelos destroços do navio. Ao chegar no lugar e ver a casa de Martiniano, ela pediu abrigo. E Martiniano novamente deu abrigo à jovem. Mas ele, com medo de ser tentado e de novamente cair em tentação, resolveu ir embora da ilha e foi embora dali nadando. Conta a tradição que Deus mandou 2 golfinhos para ajudá-lo na travessia, porque era longe a ilha da terra firme. E assim, quando chegou em terra firme, Martiniano tomou uma decisão. Ele não teria mais endereço fixo. Ele passaria a vida como um andarilho, para não correr o risco de ser tentado daquela forma, como Cloé o havia tentado e ele havia caído lá quando ele morava em Cesareia. Assim, nós temos uma vida toda de andarilho que Martiniano levou, até que no ano 400, quando ele estava em Atenas, ele passou mal e, pressentindo a sua morte, foi até uma igreja. O padre da igreja o acolheu, ministrou a ele os sacramentos e ele, em paz e harmonia, partiu para a glória de Deus, com uma fama de santidade, fazendo boas ações, sendo instrumento de Deus por onde ele passava, realizando muitos prodígios, muitas conversões e também muitos milagres. E assim, Martiniano foi para a glória de Deus e nós temos no céu um outro exemplo de um santo que, apesar de ter cometido pecado, de ter caído, ele se redimiu, ele se arrependeu e, de fato, conseguiu viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que sirva de exemplo para nós também, que somos tão fracos, caímos com tanta frequência em tentações, que nós também possamos ver o exemplo de Martiniano e saber que nós podemos buscar em Deus, na sua misericórdia, a graça necessária para nos reerguermos, para seguir adiante, para também sermos santos, como Deus nos quer santo. Se você gostou dessa história de Martiniano, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal na Desterro FM e também no nosso quadro Conhecendo os Santos. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.